Cantarelli, fala pra gente aí, na Band. É isso, né, Edilson? Vivendo um excelente momento com a camisa do Flamengo, o atacante Pedro foi convocado pelo técnico Tite para a disputa de 2 jogos do Brasil nas eliminatórias para a Copa do Mundo contra Venezuela e Uruguai. O jogador já estava na lista de espera do treinador, que teve que contar com ele, pois Neymar ainda tem problemas físicos e pode não ficar à disposição para o jogo contra a Venezuela. O atleta não foi cortado, mesmo assim é necessária a participação de mais um atacante. Com isso, Pedro está convocado para a seleção brasileira. Lembrando que o jogador já teve essa oportunidade uma vez, foi convocado, mas não conseguiu jogar. Após ser convocado quando ainda vestia a camisa do Fluminense, Pedro teve uma grave lesão e agora retorna à seleção brasileira. O jogador vai desfalcar o Flamengo em uma partida do Campeonato Brasileiro contra o Atlético Goianiense e no primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil contra o São Paulo. Ele e Everton Ribeiro não estarão presentes nesta partida. Para o jogo contra o Atlético Mineiro, a novidade na relação deve ser o nome de Gabigol. O jogador já está recuperado da lesão mais grave que teve na carreira, uma lesão ligamentar no tornozelo direito, e fica à disposição do técnico do Domenech Torrent na partida de Belo Horizonte. Lembrando que o Gabigol esteve fora do Flamengo durante 11 jogos e não atua pela equipe rubro-negra há 36 dias. Flamengo e Atlético Mineiro se enfrentam no domingo. O rubro-negro está à frente na tabela de classificação, mas o Galo tem um jogo a menos, então é confronto direto rumo à liderança do Campeonato Brasileiro. Eu volto com você, Edilson, aí no estúdio. Valeu, Bruno Cantarelli. E aí? Olha Pedro? só, eu vou até, vou dizer uma coisa, isso aí foi ótimo, sabe para quem? Pro Gabigol. O Domenech, Que o treinador do Flamengo. Por quê? Porque, por exemplo, se o Pedro não fosse convocado, como é que ele ia tirar o Pedro para botar o Gabigol? Como? O cara faz gol, o Pedro tá fazendo gol de tudo quanto é jeito, tá sendo o grande destaque do Flamengo. Como ele vai tirar e vai botar o Gabigol, porra, o Pedro vai morrer. Com todo respeito a ele, mas não é treinador, ele é técnico do Flamengo, né? O treinador é quando você percebe que tem, né, o dedo, que o Barão gosta de dizer muito, gosta de receber o dedo, perceber o dedo do treinador. Então ele é o técnico do Flamengo. Vamos lá, o Pedro, é merecida a convocação, Barão? É merecida a convocação do Pedro, mas não dá para entender nesse momento a convocação do Pedro. Não dá realmente para entender. E eu vou explicar por quê. O Pedro, ele está sendo convocado para o lugar do Neymar, que não está desconvocado. Ele está fora do primeiro jogo contra a Venezuela, então o Tite convoca o Pedro. O substituto do Neymar na seleção brasileira é o Everton Ribeiro. Foi o Everton Ribeiro quem treinou no lugar do Neymar no último jogo. O Neymar acabou se recuperando, foi para a partida, mas o Everton Ribeiro seria o substituto. O Pedro, nem de longe, não falo de qualidade técnica, mas sim por posicionamento, é o substituto do Neymar. Ponto. E muito menos do Everton Ribeiro, que é o substituto do Neymar. Então, quem é que vai jogar no lugar do Neymar? É o Everton Ribeiro. Aí eu pergunto, o Pedro foi convocado no lugar de quem? É por isso que eu não entendo, neste momento, a convocação do Pedro. Mas com o Everton Ribeiro jogando no lugar do Neymar, olha que dificuldade, né? Não joga o Neymar, mas joga o Everton Ribeiro. Aí você tem mais uma opção, né, Ronaldo? Lá dentro da área, lá na frente, com equipes mais fracas, seleções mais fracas, né? Sim, aí você tem um cara que está fazendo gol de tudo, ele espirra, faz gol, entendeu? Mas ele não está sendo convocado para o lugar nem do Neymar, nem do Everton Ribeiro. Ele teria que ser convocado, ele teria que ter sido convocado. Do treinador. Perfeito, mas ele teria que ter sido convocado para o lugar de quem? Ou do Firmino, ou do Richarlison. É ali que ele pode jogar. Ele não Ronaldo, vai jogar. Eu não entendo. Olha bem, para começar, opinião minha. Claro que sou eu que estou falando, a opinião é minha. Não pode ser minha, é verdade. Ele joga muito mais do que o Firmino. Na minha opinião, Pedro joga muito mais do que o Firmino. Joga mais do que o Gabriel Jesus. A fase dele é excelente. É para dar 9 para ele jogar na seleção. Pelo lado esquerdo, você não vê o Everton Ribeiro no Flamengo jogar por ali. Everton Ribeiro joga pelo lado direito. Pelo lado esquerdo, se você falar, guardadas as devidas proporções, não vamos comparar que o Neymar, para mim, é monstro, é fenômeno, é o Bruno Henrique, que faz aquela função, dribla, vem para o meio, é o Bruno Henrique, faz isso. Agora, o Everton Ribeiro, apesar de ser canhoto, ele joga pelo lado direito.
Ele pode botar o Gabriel Jesus para aquele lado, ou deslocar o Firmino, aquele ali, e vai botar o Pedro ali no meio para jogar. O Firmino não joga por ali, não tem essa velocidade. Taticamente, o Tite esteja pensando nisso, pegar alguém dali, fazer a função do Neymar, e o Pedro entra nessa função. Eu acho que não, acho que ele convocou, é o mais lógico. Eu acho que ele convocou o Pedro de uma maneira de prestigiar o futebol do Pedro, fazer justiça com o que o Pedro está fazendo. Pedro não precisa fazer justiça, não. Ele está sendo convocado. Na verdade, é o seguinte, ele não está sendo convocado, ele está vestindo a camisa, porque ele está ultrapassando até uma convocação pelo que ele tem feito nesse time. E outra coisa, o Flamengo vai ser altamente prejudicado, porque o Flamengo vai ter fora do seu elenco titular Isla, que vai para a seleção chilena, seria convocado o Rodrigo Caio, mas está machucado, tem o Everton Ribeiro, Everton Ribeiro, o Pedro, tem mais um aí. Tem o Arrascaeta que vai para lá também. Arrascaeta vai para Tá machucado, Arrascaeta tá machucado. Tá, mas de qualquer maneira vai. Mas já voltou a treinar, como voltou também o Gabigol. Então o Flamengo foi prejudicado. Agora ele está na reta de ficar na ponta do brasileiro. Agora tem outro detalhe, né? Eu acho que para o Flamengo, entendo o que eu vou falar, para o Flamengo, em termos de diretoria, instituição, momento ruim, né? Está negociando com a Fiorentina. Verdade. Aí a Fiorentina, nesse momento, opa, peraí, o jogador que vocês querem comprar agora é um jogador de seleção brasileira? É claro que a negociação muda, os valores financeiros já estavam acertados, porque era um valor, tinha um valor acordado, claro. Mas aí a Fiorentina passa a não querer mais. Mas se tiver assinado, não tem como. Não, mas aí o Flamengo vai ter que pagar o valor. Se o Flamengo pretendia pagar um valor mais baixo, tentando entrar num acordo... Mas o empréstimo normalmente vem com um valor fixado. Claro, então, eu acredito que sim. Então, vocês não entenderam. O Flamengo vai pagar o valor? Se pagar o valor, ok. Com certeza o Flamengo estava tentando negociar a redução. Aí, nesse momento, a Fiorentina, opa, já não quero mais reduzir. E mais, outros clubes podem se interessar agora pelo Pedro, porque o futebol europeu vê muito isso. Quem é o cara que está arrebentando no Brasil? Fulano. Está sendo convocado? Não. Então não deve estar assim. A partir do momento que ele é convocado, é uma vitrine enorme que se abre. E aí acho que a Fiorentina pode fazer um jogo mais duro. E o jogo com o Atlético Mineiro aí, Ronaldo? O Flamengo tem amplas possibilidades de conseguir a vitória. O Atlético é um time ofensivo. A defesa eu acho fraca, eu sinceramente acho. Mas o Atlético vai partir para o jogo. O Atlético está jogando em casa, essa coisa toda, mas o Flamengo é uma equipe que gosta de jogo assim. O Flamengo leva para cima. Só que o Domi tem que acertar a proteção da sua zaga. Porque em várias e várias oportunidades, o Flamengo é pego em contra-ataque. Isso não pode acontecer. Porque os dois laterais vão ao mesmo tempo, que isso aí... Dizem que isso aí é fundamento, na minha opinião não é, porque depende muito do esquema que você monta. Entendeu? Então é aquele negócio. O Atlético tem um bom time? Tem. Mas o Flamengo tem um time melhor. Então vamos ver como é que vai ser lá. Aqui o Flamengo perdeu, mas estava no início ainda, foi a primeira rodada. Agora, o Ronaldo falou, foi bom para o Domi, né? Porque aí ele pode botar o Gabigol sem tirar o Pedro, porque o Pedro vai estar na seleção brasileira. Para esse jogo contra o Atlético, ele tem os dois, né? Provavelmente o Gabigol reaparecendo fica no banco de reservas, é normal. Edilson retrucou. Mas ele está postergando o problema, ele vai ter que resolver uma hora quem joga. Neste momento, quem joga só pode ser o Pedro. Como é que o técnico vai botar no banco um jogador de seleção brasileira? Vamos ver aqui o sorteio que aconteceu, né? Olha aqui o sorteio aqui das quartas de final da Copa Sul-Americana, não é isso? Copa do Brasil. Copa do Brasil, pô, Copa do Brasil. Xiii. Flamengo e São Paulo. Flamengo e São Paulo. É a hora do troco. Você ouviu falar em troco? O português sabe muito disso. O português sabe disso. Porque nunca erra. Barão também sabe. Hein? Nunca erra. Nunca erra, não é isso? No último foi 4-1 São Paulo aqui no Maracanã. Mas é a hora do troco. Vamos lá, Cuiabá e Grêmio, né? Cuiabá e Grêmio. Aí, o Cuiabá. O vencedor de Flamengo e São Paulo pega o ganhador de Cuiabá e Grêmio. O Botafogo eu teria que pegar o Grêmio se passa pelo Cuiabá. Tem gente chorando, é melhor sair fora lá pensar só no brasileiro. Palmeiras e Ceará. Jogo duríssimo. Internacional e América Mineiro. Lisca doido aí. Lisca tá cheio de moral. O Lisca que é feito no Internacional. Tá certo, tá aí. Então, o mais difícil, sem dúvida alguma... Se você perguntar para mim qual é... Pode falar. O mais difícil, sem dúvida alguma, é Flamengo e São Paulo. É o grande clássico. Eu adorei. Que os caras estão falando de merda, de coisa em cima do Flamengo, que deram de 4-1, aquela história toda, né? É a hora de dar o troco. Porque quando meteu 5 no Corinthians, ninguém falou nada, sumiu todo mundo. Ninguém falou nada, ninguém comentou nada do baile que o Flamengo deu no Corinthians lá. E agora essa vitória de São Paulo, o nego tá aqui ó, em cima, falando igual papagaio na chuva, meu querido.
Porque meteu 4-1 no Flamengo aqui nesse jogo da semana passada. Você sabe de quem que eu estou falando, de qual estado que eu estou falando e de onde eu estou falando. Né? E agora é a hora do troco, meu querido. Tem troco, já viu o português? E nunca erra no troco. Tem na hora do troco. Você acha que esse time do Flamengo, com técnico, com treinador, sem nada, não vai para dentro. Agora, os próprios jogadores vão querer ir para dentro para mostrar que agora a conversa é outra. Agora foi melhor ou pior jogar primeiro em casa? Hein? Mas já está definido quem é em casa? Não estava? Flamengo e São Paulo. Esse jogo já está definido? Flamengo e São Paulo. Ah, é? Primeiro jogo em casa? Na tabela tá Flamengo e São Paulo. Peraí, rapaz, você está meio acelerado hoje, só porque você vai ganhar isso aqui? Eu não renovaria com esse preço que ele está fazendo. Se eu sou o Mário e o Paulo Anjone, já estava pensando num substituto para contratar. Porque o Fluminense não vai fazer loucura com ele. Mas o bom é que a negociação iniciou, né? Não tinha negociação, agora está tendo negociação. Aí, Então vamos aqui rapidinho tá no falando intervalo.